Olá, princesas e princesos, tudo bem? Aqui é a Debs novamente. E hoje eu vim contar o primeiro ano da minha trajetória quando eu entrei na faculdade, já que um dos focos do canal seria este. Então vamos lá, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, curtir o vídeo e comentar aí embaixo também. Então, bora pra minha historinha. Vamos lá, fiz ensino fundamental e médio em escola pública a vida inteira. E decidi, loucura dos pobres querer fazer isso, mas enfim, decidi ir direto pra faculdade, né, com a pontuação do Enem. Eu tinha tirado 50%, na época tinha ido razoavelmente bem na redação, não me lembro agora a minha pontuação, mas aí eu consegui 50% de desconto na Unip, porque eles não davam bolsa parcial. Agora eu não sei como tá funcionando, mas na época que eu fiz o Enem para entrar na faculdade e tudo, não consegui passar pelo ProUni, então eu decidi recorrer às faculdades pagas e aí escolhi a Universidade Paulista. Não me arrependo da minha escolha, tá? Foi uma faculdade muito boa, inclusive. Primeiro ano, meu pai, ele trabalhava como pessoa pública, né? Como uma pessoa pública, como assessoria. E aí tinha um salário razoável, não muito bom, mas razoável. E minha mãe, ela fazia um bico para uma loja de roupas de festa. Então ela confeccionava aquelas rosas que ficou muito na moda, os vestidos cheios de rosas, sabe? Então ela fazia isso, furava os dedos até umas horas. Também fiz com ela um pouco, mas eu não levei jeito para essas coisas. E aí foi assim, a partir dessa renda, que foi paga um ano da minha faculdade. Na verdade, para ser mais exato, 1 ano e 4 meses. Então, o primeiro ano foi pago com muita dificuldade. Na época não existia passe livre, não existia nada no começo. Foi com o tempo que surgiu o passe livre, o que ajudou muito, senão eu não teria conseguido fazer a faculdade. Também por conta disso, eu acabei ficando frustrada, porque eu tava achando que eu tava tirando da boca dos meus irmãos pra poder meus pais pagarem minha faculdade. Então, por isso, eu cheguei a pensar em desistir no primeiro ano. Não por questão de que as matérias eram difíceis, por eu não me identificar, por não ser aquilo que eu quero, nada disso. Que eu queria, né, na época, nada disso. Mas sim pelo fato de que o valor da faculdade era pesado, porque, como eu falei, nós éramos de classe baixa, somos ainda, mas graças a Deus agora, com muitos esforços, os filhos criados, tudo, então as coisas estão melhorando. Mas, assim, classe baixa, a gente não tinha muito acesso a muitas informações, como muitas pessoas ainda nos dias de hoje não têm. Eu não podia trabalhar fora, mesmo assim eu trabalhava, porque a faculdade era integral. Não no primeiro ano, então eu me arrisquei a trabalhar. Então eu voltei pro meu primeiro emprego, né? Pedi meu emprego de volta. E voltei a trabalhar. Então ficamos 1 ano nessa, mesmo juntando um pouco do meu dinheiro pra mim, do meu salário, que na época não era muito, pra mim poder ajudar em casa pra comprar, por exemplo, itens, né, alimentícios que fossem úteis pra me levar na marmita, por exemplo, porque eu levava a marmita pra faculdade. Na verdade eram 2 marmitas, né? Uma pra faculdade e uma para o serviço, porque eu saía 4h30 mais ou menos da manhã e voltava 1h da manhã do dia seguinte, porque eu saía direto da faculdade para trabalhar. Mesmo quando foi, depois do segundo ano pro terceiro, passou, na verdade, a ficar período integral realmente as minhas aulas, eu saía correndo da faculdade, ia trabalhar, só que aí eu já era freelance, mas eu era freelance fixa praticamente, então no mesmo lugar que eu trabalhava, que eu trabalhei, né, que foi meu primeiro emprego. Então eu saía da faculdade e ia trabalhar. Então eu saía 4h30, 5 horas de um dia e voltava 1h da manhã do outro dia, dormia 2, 3 horinhas só por noite. Não conseguia ficar acordada muito tempo, né? Tinha dificuldade para ficar acordada, mas por conta da quantidade de horas que eu dormia, eu estudava basicamente nos trens, no metrô, no ônibus, na sala de aula. Às vezes eu dormia, as meninas tinham que me cutucar para eu poder acordar, ou minha caneta caiu, eu acordava assustada. Então, foram uns perreguezinhos mais ou menos assim. Então, o primeiro ano foi ali pago com muito custo, muito sacrifício, até que eu resolvi recorrer ao financiamento, que era FIES na época,
Hoje tem vários, né? Mas na época o mais fácil, mais conhecido de você conseguir era o FIES. Então eu fiquei os 4 primeiros meses do segundo ano correndo atrás desse financiamento, até que eu consegui. Então, e aí financiei o restante do curso. Isso deu um alívio para as despesas em casa, porque teve dias, as minhas colegas estão aí para poder dizer que eu tenho contato com algumas delas ainda, da faculdade, e elas estão aí pra confirmar. Tinha dia de eu passar mal na faculdade, porque não tinha nada pra comer e eu não achava justo ficar pedindo nada, nem. Eu achava uma humilhação, na verdade, pra ser bem sincera. Ficar pedindo, ai, paga um lanche pra mim. Então, eu passava mal, sim, por não pedir nada. E porque não tinha lanche pra me levar, às vezes não tinha nem arroz e feijão direito pra me levar. E aí isso começou a me frustrar. Mas deu tudo certo no final, consegui o financiamento. E aí, esse foi o primeiro ano difícil, foi ali, ó, pensando em soluções. Mas ainda não é a pior parte. Mas aqui está o primeiro pipe da história. Então, espero vocês no próximo vídeo. E, de novo, lembrete, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau!